Olá, que Deus abençoe você e a sua família, que o Senhor enriqueça a tua vida espiritual através dessa mensagem. Hoje a gente vai falar de milagres. Quem é que nunca pediu numa hora de dificuldade, pediu um milagre ao Senhor? Todo mundo já pediu um milagre ao Senhor. Se não pediu, vai pedir. Até mesmo aquele que é o ateu, que se diz ateu, nos momentos de mais dificuldade, ele clama pelo Senhor, ele pede um milagre, ele pede um sinal e ele faz até promessa que se o Senhor fizer isso ou aquilo na sua vida, ele vai se arrepender. E graças a Deus, muitos, no momento de grande dificuldade, quando o Senhor opera um milagre, aquela pessoa se arrepende. E hoje a gente vai falar sobre justamente isso, o milagre. O milagre ele tem sido tema de canções e talvez exista canções que falem de milagre mais do que qualquer coisa no meio evangélico. Tem muitas canções que falam de milagre, que falam que o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, e realmente o Senhor faz. As pregações hoje também são voltadas na maioria das vezes para milagres. Dificilmente você vai em grandes congregações, principalmente aquelas que querem atrair muitas pessoas, eles só falam de milagres. Parece que na Bíblia só tem milagre. Todo mundo só fala milagre, 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 e o Senhor não requer nada do povo, e é só você receber o milagre, a cura, a restauração. A conversa é essa. E realmente o Senhor opera milagre, o Senhor faz as curas, o Senhor realiza tudo. Ele não é limitado, ele tem poder para tudo isso. O porém é que as pessoas falam do milagre, mas não falam para as pessoas que estão recebendo o milagre da responsabilidade que elas têm ao receber o milagre. Mas antes da gente entrar diretamente no tema, você vai ver em Mateus 9,35, nós vamos ver aqui um pouquinho do ministério do Filho de Deus. Em Mateus 9,35, mostra aqui claramente: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você percebe em Mateus 9,35 que Jesus andava nas aldeias, nos lugares, nas sinagogas, que eram os lugares de ensino dos judeus, de oração, lugares de entoar louvores, e o Senhor andava nesses lugares. Mas a prioridade do Senhor, o que ele fazia em primeiro, que está escrito aí em Mateus 9,35, ele ensinava, ele pregava o evangelho. Para quê? Para que através da verdade, do ensino da verdade, das escrituras, aquelas pessoas viessem a abandonar os maus caminhos, viessem a se arrepender e a se converter. Essa deve ser a prioridade de um ministro: ensinar, visar o ensino para o crescimento espiritual das pessoas, assim como o Filho de Deus ensina. Ele, em primeiro lugar, se preocupava em ensinar as pessoas. Jesus ensinava o tempo todo as pessoas. Em Mateus 9,35, você vê essa prioridade. Ele primeiro vinha ensinando nas sinagogas, nas aldeias, e depois, com o ensinamento, vinha acompanhado o quê? Os milagres. Aí você vê que ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O Senhor curava as doenças comuns, do corre-corre do dia a dia daquelas pessoas, mas o Senhor também curava doenças que naquela época aparentemente não tinha cura. O Senhor curou ali muitos leprosos que para a medicina ali não tinha cura. O leproso era fadado praticamente a viver isolado e à morte, mas o Senhor curou muitos leprosos. O Senhor curou pessoas ali de doenças que era impossível de se curar naquela época. O Senhor ressuscitou mortos. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Em João capítulo 6, o Senhor, o que ele opera? Uma multiplicação de pães e peixes, alimenta uma multidão. Então o Senhor operou diversos tipos de milagre, inúmeros milagres, e com certeza muitos milagres não foram nem colocados escrito aqui, porque com certeza não teve como
dizer todos os milagres que o Senhor fez. Eu creio que foi muito mais milagres, então foram destacados somente alguns aqui nos relatos das Sagradas Escrituras. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando alguém recebe um tão sonhado milagre, e eu já recebi vários, graças a Deus, se eu fosse colocar aqui e falar todos os milagres que eu recebi na minha vida, eu não teria tempo de falar. Mas falando desse milagre, qual é a responsabilidade que eu, que você, que todo aquele que recebe um milagre tem diante do Senhor? A gente vai mostrar isso para você hoje, para você pensar duas vezes: Senhor, eu quero um milagre. Mas saiba que quando você recebe o milagre, você tem uma grande responsabilidade ao receber aquele milagre do Senhor. Quando eu e você recebemos um milagre do Senhor, todo milagre tem um propósito. O propósito do milagre não é eu receber o milagre, você receber o milagre e a gente continuar a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Eu tenho visto isso de uma forma até intensa, que muitos pedem milagre ao Senhor. E o Senhor realiza um milagre na vida das pessoas. E ali aquela pessoa ela pensa assim: poxa, que legal, o Senhor me curou. O Senhor me abençoou. A gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas à cura daqui a pouco, mas as pessoas falam assim: o Senhor me curou, o Senhor me abençoou com isso ou com aquilo, e a pessoa pensa que o fato do Criador ter abençoado ela, ter operado um milagre na sua vida, ela já está quite com o Criador e já está tudo bom, ela já está tudo certo e pode continuar a vida, e muitos vivem no pecado, praticando o que desagrada ao Senhor, e isso tendo recebido a cura. Eu já vi casos de pessoas que foram curadas e com a saúde restaurada continuaram praticando atos de pecado. Outros receberam bênçãos do Senhor e continuaram ali no pecado, não se converteram, não tomam uma posição de reconhecer o Senhor como o Senhor de suas vidas, como seu Criador, não querem obedecê-la. Então, quando essa pessoa recebe um milagre e não atenta à voz do Criador, a responsabilidade é muito grande, porque ela está se autocondenando diante do Criador. Porque o milagre ele tem um propósito. O milagre, quando o Senhor opera um milagre, tem vários propósitos. O primeiro propósito é de conversão, de arrependimento. Nós vamos ler em Atos, capítulo 9, versículo 32 em diante. Diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, as quais fizeram o quê? Você que está lendo aí na tela, se converteram ao Senhor. Observe Atos 9:35. O milagre que aconteceu na vida de Enéas, você vê aí, o milagre que aconteceu na vida de Enéas era para quê? O Senhor curou Enéas, no versículo 33, 8 anos paralítico. Aí você vê que o Senhor cura Enéas através do apóstolo Pedro para quê? Para que todos que estavam em Lida e Sarona, aquelas cidades as quais Pedro estava passando, viessem o quê? Se converter ao Senhor. Está aí em vermelho aí que você vê. Esse é um dos objetivos do milagre. Quando acontece um milagre na vida de alguém, não é para que aquela pessoa, opa, eu fui curado, tá tudo maravilhoso e eu vou embora. Não, é para que você venha se converter ao Senhor. E se você já é convertido, é para que a tua fé aumente, para que a tua fé fique mais forte ainda no Senhor. E a gente não tem visto as pessoas corresponderem o milagre que o Senhor faz em suas vidas. Por isso que eu falo, é muito bom receber um milagre, mas você já parou na responsabilidade para ver a responsabilidade que a pessoa tem quando recebe aquele milagre? Enéas, 8 anos paralítico, ele recebe o milagre e com certeza ele se converteu ao Senhor. E não só ele, mas aqui diz, no versículo 35, que muitas pessoas que estavam na cidade de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Então, o objetivo do milagre
Não é para que a pessoa venha receber aquilo e simplesmente continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. O objetivo do milagre é para que haja conversão, para que você, meu amigo, quando recebeu aquele milagre, viesse atentar para a grandeza do Criador e se converter e se arrepender dos seus pecados. E isso os pregadores não falam por aí, porque eles só querem que você fique encantado por aquilo que o Senhor pode fazer. Eles não querem que você tenha ali uma responsabilidade em relação àquilo que você recebeu do Senhor. Aí depois vem dizendo, mais para frente, existem outras operações. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. Colocaram o corpo daquela mulher, de Tabita, ou Dorcas, colocaram o corpo dela num lugar alto, separado. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Pediram ali que Pedro fosse dar um pulinho lá na cidade do lado, porque tinha acontecido algo. No versículo 39 diz, Atos 9, 39, e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva. E isso foi notório a toda Jope, por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Observe claramente aí no texto, você vê em Atos 9, 42, diz o quê? Foi notório em toda Jope aquilo que aconteceu. Foi notório a cura de Enéas, o homem que estava paralítico há 8 anos. Aquilo chamou a atenção, aquele milagre chamou a atenção de muitas pessoas que se converteram ao Senhor. E aquele milagre ajudou ali para que as pessoas crescem no Senhor, para que as pessoas tomassem uma decisão, se convertessem. E não foi diferente quando Pedro orou e o Senhor ressuscitou a essa mulher com o nome Tabita ou Dorcas. Diz no versículo 42 que isso foi notório por toda Jope e muitos creram no Senhor. Imagine uma cidade aqui hoje, nos tempos que nós vivemos, imagine uma cidade enorme onde o Senhor realmente operasse ali um milagre. Não é isso que a gente está vendo hoje aí, que você anda por esses lugares, que você vê na televisão, que você vê aí pessoas que dizem que recebem a cura, aí pegam um amuleto, daqui a pouco tá manquejando de novo. É aquela cura meia boca, é um negócio que você vê que não é verdadeiro. Não é isso, é cura verdadeira, é ressurreição de fato, é a cura de paralítico de verdade, não é forjado, não é isso daí que você vê por aí. Pessoas que dizem que são paralíticos, daqui a pouco está andando, mas está quase se arrastando, está todo ruim. Não, o Senhor, quando Ele faz a obra, Ele faz a obra completa. E quando o Senhor opera um milagre, não é só para poder chamar a atenção das pessoas e ficar por isso, mas é para que as pessoas venham se converter. E aí em Atos 9, 42, diz que foi notório por toda Jope. E toda Jope entendeu e creu no Senhor. Muitos creram, aliás, não todos, mas muitos creram. Então, o objetivo do milagre, um dos objetivos é esse, para que a pessoa venha crer no Senhor. Quando vê alguma coisa que o Senhor operar, abra os olhos espirituais e venha crer no Criador, porque não adianta receber o milagre e não se converter dos seus pecados. É que nem as pessoas que recebem cura, recebem bênçãos e acham que estão muito bem e vivem com a cura, vivem com qualquer que seja a bênção, mas morrem sem a salvação. Isso o Senhor não quer. Se o Senhor operou um milagre na tua vida, é para que você venha se converter,
para que você venha sair do mau caminho e reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Outra passagem bem simples aqui, que dá para você entender isso e ver que o Senhor não almeja que a pessoa apenas receba um milagre, que a pessoa apenas receba uma cura, uma bênção, somente isso, que o principal propósito do Criador é que através do milagre a pessoa venha se converter. Outra prova disso é em Lucas 17, versículo 11, uma passagem que todo mundo conhece, a passagem da cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 11, diz assim: aconteceu que indo ele a Jerusalém, o Filho de Deus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais o pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos seus pés, aos pés do Filho de Deus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E depois vem dizendo o versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você vê que nessa passagem dos 10 leprosos, você percebe que todos eles claramente foram curados. Eram 10 leprosos, todos foram curados. Mas somente um voltou para reconhecer a graça que ele tinha recebido. Em outras palavras, é praticamente impossível que esse homem não tenha se convertido. É praticamente impossível que esse homem não tenha reconhecido a grandeza do Salvador para com a vida dele. Ou seja, ele correspondeu àquele milagre e ele reconheceu a grandeza do Filho de Deus. Ele não fez como os 9 que simplesmente pegaram a sua cura e desapareceram no mundo. Não quiseram retornar, não quiseram reconhecer os seus pecados, a sua fragilidade. Quando ele chega aqui no versículo 16 e diz que caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Esse homem era samaritano, era um homem que era rejeitado até por muitos judeus. Os judeus samaritanos, eles não se davam muito bem, tinha rixas religiosas entre eles, tinha rixas de várias questões, e nós não vamos falar sobre a situação do samaritano, mas vamos falar sobre a atitude dele. Provavelmente os outros 9, a Bíblia não fala detalhadamente, mas provavelmente pelo falar de Jesus eram judeus. E quando Jesus fala, que dentre os 10 só voltou um e era samaritano e era estrangeiro, dá a entender claramente que os 9 eram judeus. E somente o samaritano voltou e caiu com o rosto em terra, em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento, quebrantado, se arrependendo provavelmente das suas fraquezas, dos seus pecados. É isso que o milagre deve operar na vida da pessoa. Não somente o prazer daquela pessoa estar com o seu corpo sadio ou com a bênção que ela tanto almejava, mas acima de tudo, trazer o quebrantamento. Aqueles homens receberam a cura, 10 homens foram curados, foram abençoados com o milagre da cura, eles foram curados de lepra. A lepra não tinha cura, era uma doença terrível, uma doença que tinha muito preconceito porque ela era contagiosa também. Então, quando aqueles homens foram curados, você percebe que somente um voltou aos pés do Senhor reconhecendo e entendendo que aquele milagre foi um sinal para que ele viesse se arrepender. E hoje, quantos estão sendo curados e eles pegam essa cura que eles receberam e usam o corpo deles que foi curado para continuar a pecar? Quando a pessoa está com alguma doença, com uma dificuldade muito grande, uma doença que corre os médicos, que faz de tudo e não tem cura, aí ele procura, ali o Senhor, ele tem um interesse, o interesse dele é ser curado, ele recebe aquela cura.
e ali ele acha muito bom, ele fica feliz no momento, só que daqui a pouco o corpo dele já estando curado, a dor já foi embora, tá tudo uma maravilha, ele continua no seu caminho de pecado. Ele não faz como esse homem aqui, samaritano, fez. Ele não retorna para o Senhor. Ele não se lança aos pés do Senhor para se arrepender dos seus pecados, para se quebrantar aos pés do Senhor. Simplesmente ele pega a cura e faz como os 9, desaparece no mundo. E o interessante é que o Filho de Deus falou uma palavra maravilhosa para aquele único homem, né? Entre os 10, somente um voltou, samaritano. E o Senhor disse para ele: levanta-te e vai, porque o que? A tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em outras versões diz: a tua fé te curou. Mas independente, em uma versão dizer que curou ou outra dizer que salvou, o importante é que você vê nesse texto que no versículo 16, ele cai com os seus pés, com o rosto aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando graça. Então, ele recebeu a cura, mas fica claro que aquele homem, aqui em Lucas 17, no versículo 16, quando ele cai aos pés do Senhor, fica claro que ele recebe também a salvação. Então, esse homem, ele foi abençoado de maneira completa. Ele recebeu a cura, a bênção que ele tanto precisava, mas também recebeu a salvação. O Senhor disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Em outras versões diz: vai, a tua fé te curou. Mas independente disso, fica claro no texto que ele foi ali sarado e também foi salvo pela graça do Filho de Deus. Esse é o milagre que a gente tem que buscar. Não somente o milagre da cura, mas o milagre da salvação. Um milagre que muitos não têm. Muita gente pede bênçãos ao Senhor, recebe coisas para o seu dia a dia, cura, recebe até uma oportunidade melhor de trabalho, ele quer isso, quer aquilo, o Senhor opera. Mas ali não adianta, meu amigo, você receber a cura, você receber algo que você vai usar e daqui a pouco vai se desgastar, até o teu corpo que foi curado um dia não vai resistir mais, independente de ser curado ou não. Você um dia vai deixar esse corpo e a sua salvação. Você recebeu esse milagre ou somente recebeu um milagre para você usar aqui na terra, como foram aqueles 9 leprosos que não reconheceram a grandeza do Senhor, só receberam a cura e foram embora? Aí é você que decide, a escolha é sua. Diante do Criador, quando ele operar o milagre, a escolha é tua. Você vai ficar só com o milagre para você usufruir ou você vai receber também o milagre da salvação? E a coisa é tão séria que o Senhor fez questão de deixar isso claro na palavra. Quando a gente leu agora, há pouco, a passagem dos 10 leprosos, não fala só a respeito disso na palavra. Tem outro texto de Lucas, capítulo 10, versículo 13 em diante, que fala das cidades que o Senhor pregou a palavra, a cidade onde o Senhor passou operando milagre. O Senhor Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, ele operou muitos milagres durante o seu ministério. Ele passou em cidades, passou em aldeias, passou em sinagogas, ele operou milagres, operou sinais, e esses milagres serviam de testemunho, vão servir e serviram de testemunho contra as pessoas que não se converteram, que não se arrependeram dos seus pecados. Eu fico observando que todo mundo fica muito feliz. Nossa, eu recebi um milagre, que maravilha! Mas ele não se arrepende dos seus pecados. E ele mal sabe que aquele milagre que ele recebeu pode ser também a condenação dele se ele não se arrepender. E aqui mostra isso. Em Lucas capítulo 10, versículo 13 em diante, o Senhor ele fala sobre as cidades que ele pregou a palavra e diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, que eram cidades, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza teriam se arrependido. Olha só, o Filho de Deus, em Lucas 10, 13, aí em vermelho você está vendo, o Filho de Deus fala de Corazim, de Betsaída, ele fala também de outras cidades, Tiro e Sidom.
E ele fala que se nessa cidade de Corazim, de Betsaída, tivesse operado, aliás, foi operado nessas cidades sinais grandes, foram operados em Corazim e Betsaída sinais grandes, mas em Tiro e Sidom foram feitos sinais diferentes, sinais menores, que fala que se eles tivessem, de Tiro e Sidom, tivessem recebido os milagres que foram operados em Corazim e Betsaída, eles já teriam se arrependido. Ou seja, o Senhor fala que nem diante dos milagres ali, eles quiseram se arrepender, o pessoal de Corazim, de Betsaída. É a mesma coisa hoje. Quando o Senhor opera um milagre na vida de alguém, quando o Senhor faz algo grande na vida de alguém e a pessoa não se arrepende, não muda, ela está assinando a sua própria sentença de condenação. Eu já tive a experiência de ver um homem que ficou entre a vida e a morte. Ele recebeu um milagre de escapar de uma situação que era muito difícil de escapar, que era praticamente impossível de escapar. O Senhor deu a ele o livramento, o Senhor abençoou, ele foi restaurado, mas não se arrependeu. Continuou da mesma forma que era. E isso é triste, porque me lembra sempre dessa passagem. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muitas sentadas em saco e cinza teriam se arrependido. O Senhor fala que se em Tiro e Sidom tivesse acontecido o que aconteceu em Corazim e Betsaída, os milagres, eles já teriam se arrependido. O pessoal de Tiro e Sidom já teriam colocado ali seus corações quebrantados diante do Senhor, já teriam se arrependido dos seus pecados. Aí depois vem dizendo, no versículo 14, você vai ver aí na palavra do Senhor, versículo 14, portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantado até o céu, até o inferno será abatida. Coisa séria. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Outra aqui já é um conselho que o Senhor estava dando para os discípulos. Quem ouve a mensagem do Senhor através de seus filhos, ouve a Ele. E quem rejeita, rejeita a Ele. Então nós não temos que nos preocupar se alguém aprova ou não a nossa mensagem, se alguém gosta ou não. Como diz Ezequiel capítulo 2, fale, quer ouçam, quer deixe de ouvir. O importante é que saiba que houve no meio deles um profeta. O importante da nossa mensagem não é que as pessoas venham aprovar, o importante é que elas venham ouvir. Porque assim como essas cidades aqui em Mateus, Lucas 10, aliás, capítulo 13, que você vê aí na tela, assim como essas cidades aqui de Lucas 10, 13, de Corazim, Betsaída e outras também que o Senhor operou milagre, assim como elas tiveram oportunidade de ouvir e de ver os milagres e não se arrependeram, mas os apóstolos fizeram o seu trabalho. O Senhor fez ali, cumpriu a sua missão e continua a fazer até os dias de hoje. O Senhor opera milagres, o Senhor envia pessoas para falar. Agora, se vão aprovar ou não, isso não cabe a nós ficar se preocupando com isso. Como ele diz em Lucas 10,16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quando alguém rejeita a palavra da verdade, não está rejeitando a pessoa que prega, está rejeitando aquele que o enviou. Então, se rejeita aquele que o enviou, aí a própria pessoa está assinando a sua sentença. É a mesma coisa a situação de Lucas 10, 13, dessas cidades aí que você vê aí, que rejeitaram o Senhor, mesmo recebendo tantos sinais, mesmo tendo tanta prova da parte do Senhor, eles não se converteram, ou seja, assinaram a sua própria sentença de perdição, não se arrependendo diante de tantos milagres e sinais que o Senhor fazia para eles. Por isso, é muito perigoso, meu amigo, você querer sinais, mas não querer arrependimento diante do Senhor.
Agora outro trecho da palavra aqui, outros versículos para que vocês possam ver o que a gente está falando. Em Mateus 10 a gente vai ler ao versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aí ele vem dizendo, versículo 15, coisa muito séria: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só o perigo, né? De alguém rejeitar a palavra do Senhor. E no caso, rejeitar até mesmo depois de receber um milagre. Porque você vai perguntar, o que tem a ver isso aí com milagre? Quando os apóstolos foram instruídos para pregar nas cidades, nas aldeias, por todos os lugares que eles fossem, o Senhor fala isso aqui para eles. Isso aqui é uma instrução que o Senhor estava dando para os discípulos de como eles deveriam fazer ao serem rejeitados. Aí o Senhor fala, se ninguém escutar, nem quiser receber eles naquela cidade, naquele lugar, que eles deveriam ali, né, no caso, pregando a verdade, falando o evangelho, mostrando a mensagem de arrependimento, é o que ninguém quer hoje. Se alguém rejeitar as palavras, não aceitar, o Senhor fala que não era para eles se preocuparem, mas somente fazer o quê? Sair daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés, ou seja, não se importar com aquilo que as ofensas, com as coisas que eles estavam de repente, iriam aliás ouvir. E o Senhor fala, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E você lembra de Sodoma e Gomorra? Não era fácil, cidades totalmente cheia de pecado. E para você ver que uma pessoa que rejeita a verdade, rejeita até mesmo depois de receber um milagre do Senhor, o juízo para ele vai ser pior do que para Sodoma e Gomorra. Aí depois vem dizendo por quê? Porque essa pregação dos discípulos, você vai ver aqui, ó, no versículo 7 e 8, era acompanhada de sinais. E você vê, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus falando para os discípulos. Aí vem dizendo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai até os mortos. Olha só, expulsai os demônios. E de graça recebeste e de graça dai. Isso aqui está faltando hoje também. De graça receber, de graça dar, isso aqui está extinto. Mas você nota que o ministério dos discípulos, e a ordem do Senhor era ir pregar, em primeiro lugar, ó, pregai o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, dizendo que eles deveriam se arrepender, que deveriam abandonar suas práticas. Isso é pregar o reino dos céus, pregar o arrependimento. E depois, em primeiro lugar, aliás, pregando, em primeiro lugar, pregar o reino dos céus, pregar a sua justiça, pregar o arrependimento. Aí, em segundo, o Senhor vem falando no versículo 8 de Mateus 10, 8, curar os enfermos, limpar os leprosos, ou seja, o ministério dos servos do Senhor, que o Senhor tinha enviado para que eles viessem ali fazer a obra do Senhor, era completo. Era no versículo 7, pregar o reino, mostrar os ensinamentos do Senhor em primeiro lugar, e depois ali seguido de sinais, e até mesmo de ressurreição de mortos, ou seja, sinais espantosos. Imagina uma cidade, um povo, uma pessoa ouvindo a mensagem do Evangelho, como diz aí em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, a pessoa recebeu o Evangelho do Reino, recebesse um desses sinais aqui, ou a pessoa ser curada, a pessoa ver alguém ressuscitar, ter um espírito maligno expulso da sua vida, da vida de algum parente, e aquela pessoa não se converter, olha só a responsabilidade. O Senhor fala, né, que mesmo depois disso tudo, se não recebesse, que era para ele sacudir o pó das suas sandálias, dos seus calçados, dos seus pés, porque aqui no versículo 15, Mateus 10, 15 diz, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então você nota que receber um milagre é muito bom. Mas se você não se arrepender, se você não mudar a tua postura depois de receber esse milagre, ou se você rejeitar a palavra da verdade,
dura coisa vai ser para você ou para qualquer outra pessoa que fizer isso. Por isso, quando nós recebemos um milagre, nós devemos dar graças ao Senhor, devemos render graças e também refletir. Você que já é cristão, um livramento, um milagre, o Senhor te curou, o Senhor te abençoou com alguma coisa, reflita sobre as misericórdias do Senhor. Pare, reflita sobre como tem sido a nossa vida. Pergunte ao Senhor onde você pode melhorar. E se você não se converteu ainda, se o Senhor te agraciou com algum milagre, com alguma situação, o Senhor já te livrou de algum mal, aproveite a oportunidade para se aproximar do Senhor, buscar Ele enquanto se pode achar. Aproveite a oportunidade. Isaías 55, no versículo 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse enquanto se pode achar, enquanto está perto, é a oportunidade que você está tendo. Aproveite essa oportunidade, busque o Senhor e faça isso que diz aqui, Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e faça o que? Se converta ao Senhor. E olha que coisa maravilhosa, que o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Que coisa maravilhosa. Você vê que o Criador te dá uma oportunidade. Buscai-o enquanto se pode achar. Aproveite enquanto você tem a oportunidade. Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida e você ainda não tomou uma decisão? Quantos livramentos o Senhor já operou e você ainda não se consertou diante do Criador? Você ainda não se reconciliou com Ele? Quantas oportunidades mais será que você vai ter? E diz mais: deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor, e Ele vai se compadecer. No versículo 7 fala: torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Não fique com os teus pensamentos. Busque o caminho do Senhor. Busque os pensamentos do Senhor. Muita coisa que o Senhor quer para a tua vida está revelado na palavra. Você quer saber um pouquinho dos pensamentos do Senhor? Tem muita coisa que o Senhor deixou escrita na palavra. Muitos deles para nós, muitos pensamentos do Criador para nós estão descritos na palavra. E qual o pensamento que o Senhor quer que você venha cumprir? O pensamento dele que Ele quer que você venha cumprir: obediência a Ele, o respeitar, o amar, o obedecer, se converter dos seus maus caminhos. Porque será que você vai ter outros milagres? Será então que o Senhor vai ter que operar outros milagres para que você possa receber e de repente você ainda não se arrepender? Olha a situação daquelas cidades que a gente leu agora há pouco, que receberam milagres. O Senhor Jesus passou, operou muitos sinais, fez muitas maravilhas e não se arrependeram. Dura coisa será para essas cidades, dura coisa vai ser para aqueles que, mesmo recebendo tanta coisa, só o fato de você estar respirando esse ar, só o fato de você já estar vivo, já era para você reconhecer a chuva que vem sobre nós, o sol, as beneficências do Senhor sobre a nossa vida. Tudo já era para você reconhecer o Senhor como teu Criador. Mas ainda assim Ele opera sinais, Ele te dá livramento e você ainda fica na indecisão. Aproveite a oportunidade. Não faça como essas pessoas que estão por aí recebendo milagre e pedem ao Senhor milagre. Eu quero milagre, eu quero isso para minha vida. O Senhor opera, o Senhor cura e aquela pessoa se volta. Não volta-se aos pés dele para se arrepender. Não faça como aqueles 9 leprosos que foram embora e somente um voltou para agradecer o Senhor, para se arrepender também. E ele não recebeu apenas a cura, recebeu ali a salvação. Então essa palavra que a gente deixa hoje aqui para vocês serve de um alerta até para nós. Quantas das vezes a gente que serve ao Senhor recebe um milagre, recebe uma oportunidade, um livramento, o Senhor opera alguma coisa na nossa vida e a gente não desperta. Então é hora da gente parar e analisar: será que esses milagres que eu tenho recebido podem me condenar? Podem sim, se você não se arrepender. A chave não é complicada de você achar.
Atos 3,19, eu gosto muito porque diz, em Atos capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja pagados os vossos pecados. E envie ele quem? A Jesus, o Cristo, para que venha ter refrigério na sua vida. Então não é difícil, a chave é, o Senhor está te mostrando milagres e sinais. Olha o que tem acontecido na face da terra também. Isso daí são coisas miraculosas que têm acontecido sobre a face da terra. Muitos outros sinais, além de milagres que o Senhor tem operado na tua vida pessoal. E o que mais você precisa ver para tomar uma posição diante do Senhor? Então, aproveite a oportunidade que o Senhor te dá. Se arrependa, porque esse milagre que você recebeu, essa cura, um dia vai acabar. E a salvação? Como é que vai ficar a sua salvação? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo dizia que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo porque era o poder de Deus. Aliás, é o poder de Deus para a salvação. A salvação em primeiro lugar. Não adianta você ter cura, você ter tudo e você não ter a salvação. Sem salvação você está perdido. A cura vai acabar, os benefícios nessa terra vão acabar. Mas você vai viver eternamente, seja ao lado do Senhor ou não. A decisão é sua. Então até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos.